Oremos. Deus maravilhoso, Pai, Criador de céu e terra e de mar. Muito obrigado pela proteção e vida, obrigado pela bênção. Obrigado pelo privilégio que nos dá de ser chamado Filho de Deus. Não te pido, Senhor, sem cessar, que Deus pode derramar sobre nós o Espírito Santo, de sorte que pode limpar-nos de tudo mal e fazer-nos andar no caminho do Senhor. O Senhor, nos últimos tempos, nos tem estado a fazer chamado a filhos de Deus. E por isso, Pai, não te pede que haja força em nós para que nos pode responder ao chamado e também de andar no caminho do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nossa meditação de hoje tem como título um chamado urgente. Um chamado urgente. Nosso texto está escrito no livro de Apocalipse. Não está no livro de Apocalipse, e não está fazendo leitura, não está no último livro de Bíblia. Apocalipse, não está lendo capítulo 12, verso 17. A palavra de Deus está falando o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. É um verso muito interessante. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante de descendência da mulher. Uma questão: por que dragão irou-se contra a mulher? Quem é a mulher? Irou-se o dragão contra a mulher. Amados, é uma profecia. É uma profecia que, quando não entender, está fazendo todo sentido na nossa vida. Por que dragão ira contra a mulher? Por que dragão vai fazer guerra contra o restante ou descendente da mulher? Contra os que guardam o mandamento de Deus? Para quem aqui tem alguma afinidade com profecia, sabe que mulher na profecia, sobretudo no Apocalipse, representa quem? A igreja. Então, no Apocalipse, tem dois estilos de mulher. Tem uma mulher pura e tem uma mulher maculada. A mulher pura representa a igreja de Deus e a mulher maculada representa quê? As falsas doutrinas ou as falsas igrejas. Maculada significa manchado, sujo, falso, ok? A mulher escaldada e a mulher pura. Agora, a Bíblia está dando informação, mas dragão ira contra a mulher. Qual mulher que dragão ira contra ele? Dragão ira contra a mulher pura. Por quê? Porque a mulher pura defende a verdade de Deus. Então, Satanás é irado contra quem que segue o caminho de Deus. E faz guerra aos que guardam o mandamento de Deus. Uma questão: para modo que Satanás é irado contra aqueles que guardam o mandamento de Deus? Bem, não sabe que o grande conflito começa lá na céu. Por que grande conflito começa lá no céu? Começa lá no céu porque Satanás, que foi um anjo criado para Deus, era um anjo como qualquer outro anjo, e começa a pôr em causa o caráter de Deus. E quis usurpar do trono de Deus. E quis tomar o trono de Deus para ele. Que palavra que pode usar? E começa a apontar dedo para leis, para mandamentos de Deus. E mancha o caráter de Deus. Ou seja, quis mancha o caráter de Deus. Põe em causa. Meus amigos, não olhe uma coisa. No livro de Êxodo, capítulo 20, no verso 3 para baixo, não está olhando uma coisa. Apocalipse fala: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer a guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Esse é o que Satanás está irado contra ele.
que esse que guarda o mandamento de Deus e tem testemunho de Jesus. Então Satanás fica irado, Satanás está irado contra aqueles que defende o caráter de Deus, defende a lei de Deus, defende o mandamento de Deus. Satanás é irado contra as pessoas. Eu queria só para nos fazer uma breve análise do que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 20. Porque de vez em quando não está em frente a pessoas, horas que não está fala de mandamento de lei de Deus, pessoas, ao invés de falar de mandamento de Deus, está falando de mandamento da igreja. Existe uma nítida diferença entre o mandamento de lei de Deus e o mandamento da igreja, o mandamento de homens. Na Bíblia está escrito, a partir do verso 13, a palavra da fala é o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não farás para ti imagens esculpidas ou imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verso 13, não matarás. 14, não adulterarás. 15, não furtarás. 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Eis o mandamento de Deus, eis o mandamento bíblico, eis o mandamento que Deus deixa para seu povo. Os 10 mandamentos. Se no cônjuge, ou se não tem estado, tem ensina, ou não tem recebido um ensinamento diferente desse ali, é o mandamento falso. O mandamento verdadeiro é aquele que Deus tem escrito com o seu próprio dedo na tábua de pedra e entrega a Moisés no deserto. Esse que é o mandamento de lei de Deus. E o mandamento de Deus é a transcrição, ou representa o caráter de Deus. E Satanás ataca tudo quanto te refere a caráter de Deus. Então Satanás foi fazer guerra contra os que guardam o mandamento de lei de Deus. Satanás foi fazer guerra e fica irado contra a mulher pura, porque a mulher pura preserva o caráter de Deus. Então irou-se o dragão contra a mulher. Queridos, através do passado, não tem história de que Satanás fazia ataque à igreja de Deus. Ele não é de falar, se possível fosse, Satanás eliminava a igreja de Deus da terra. Mas como é impossível, esta luta até o final, mas é que consegue eliminar a igreja de Deus da terra. Meus queridos, eu queria só realçar esse mandamento para não ficar saber qual que é o verdadeiro mandamento. O mandamento de lei de Deus é aquele que está escrito na Êxodo capítulo 20, verso 13 a 17. Uma coisa que increfanhosa. Se existe uma coisa que é difícil na vida do homem, é a mudança. Sobretudo quando diz respeito à mudança de estilo de vida. Horas que nós é chamado a mudar de estilo de vida, tem sempre uma luta, não tem sempre dificuldade a aceitar a mudança. Sobretudo no que te toca ou no que te tange a mudança de religião, a mudança de crença. É uma coisa difícil. Horas que nós é educado numa crença, nós é educado numa determinada doutrina,
e horas que não bem descobre uma outra verdade, uma outra doutrina segundo a palavra de Deus, não tem resistência, não tem relutância para não tomar a decisão de seguir Deus conforme esse desejo, conforme Deus tem determinado. Uma pergunta que eu costumo te fazer. Se hoje Jesus Cristo te fala no nosso coração, abandona a igreja que você segue, o bem seguindo. Mesmo que seja a voz de Jesus, bem audível, te põe em questão. Será que realmente é a voz de Cristo? Porque não ama tanto a igreja. Mas não deve amar Cristo. Ama Cristo. Porque Cristo tem uma igreja na terra. A igreja de Cristo na terra é a igreja que guarda os mandamentos da lei de Deus, assim como está escrito. Bíblia fala de um sistema. Bíblia fala de um sistema no qual é denominado de Babilônia. Alguém sabe o que significa Babilônia? Babilônia significa confusão. Por que Babilônia significa confusão? Porque dentro de Babilônia existe uma confusão de crenças e doutrinas. É uma confusão porque deixa de lado o que a Bíblia te ensina e introduz no seio do sistema doutrina falso. E a Bíblia te chama de Babilônia, porque é uma confusão de doutrinas. Mas foi uma coisa. Hoje no mundo cristão existe uma certa guerra. Tem uns que te falam uma coisa e outros te ensinam outra coisa. E o mundo cristão fica um mundo de confronto constante. A criança estava a ler um artigo de 1995, escrito para a Igreja Católica, reprovando as igrejas evangélicas. Ele falou o seguinte: nós é ciente e consciente de que não tem mudado de sábado para domingo. E nós não acreditamos, mas não tem autoridade para não fazer isso. E nós está seguindo domingo, que nós que muda. E depois nós está falando, amanhã nós está ensinando a Bíblia. Na final daquele artigo ele fala, a única igreja coerente é a igreja adventista que te ensina mandamento conforme está escrito na Bíblia. Eu fico um pouco contente com isso. Apesar daquela briga no artigo, eu fico contente com a última frase que é fala na final. Amados, esse é o sistema da Babilônia. Babilônia é uma confusão. Então, é um sistema que põe todo mundo que sabe realmente qual que é o caminho certo. Qual que é o caminho certo? O caminho certo é qual é? É seguir Bíblia, é seguir aquele que está falando. É seguir Bíblia ou seguir líder religioso. Tudo isso por quê? Porque inicia o grande conflito, então o Satanás cria uma diversidade de doutrinas para confundir pessoas cabeça. Mas ali sim, a palavra de Deus está falando que Satanás vai fazer guerra contra os que guardam os mandamentos de lei de Deus. Quer dizer que está certo aquele que te guarda o mandamento de lei de Deus. Por quê? Mandamento de lei de Deus é objeto e motivo de ataque de Satanás. E tudo quem é que te guarda, que te observa o mandamento, conforme está escrito, a Bíblia está falando, sofre perseguição. Tem momento que você fica de fora de um monte de coisa porque você observa sábado. E sábado é a revelação de selo, de sinal de Deus sobre esse povo. Então, Satanás, para que tira o povo do rosto de Deus e confunde pessoas cabeça em termos de mandamento de lei de Deus. Agora, Jesus Cristo está fazendo um convite muito especial que não está encontrado no livro de Apocalipse, no capítulo 18. Não vai no livro de Apocalipse, no capítulo 18. Falando sobre a Babilônia, a palavra de Deus está falando o seguinte, eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 4. A palavra de Deus falou o seguinte: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios
covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de aves imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores de toda a terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Verso 4, que se é centro de nossa meditação, está falando o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices nos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Esse é o chamado do Senhor. Amados, existem 12 igrejas na terra. Apesar de existir muitas denominações, existem 2 igrejas na terra. A igreja verdadeira e a igreja falsa. Ponto final. 12 igrejas só. A igreja pura, a igreja verdadeira, é a igreja caracterizada como a mulher pura. A igreja falsa, a mulher escaldata, que a Bíblia está falando, me dá a beber todas as nações. Amados, confusão religiosa que existe hoje no mundo é por causa de uma igreja só. Agora, uma coisa. Estando nós num sistema de confusão, e não está ouvindo a voz de Jesus Cristo, cima e fala, ali no Apocalipse, sai dela, povo meu. E a bobo pretende hoje Jesus está volta. A bobo pretende ser de povo de Deus. A bobo pretende ser da verdade, porque alcança a salvação. Bobo, voz de Deus está falando, sai dela, povo meu. O que você está fazendo? Qual que deve ser boa atitude? E continua lá onde você está sentado tranquilamente. Porque não tem aquele mania. Aquele que nasce, quem acha, quem está morto, então, deixa. Amados, que lá que te leva, ninguém ao céu. Aquele que nasce, quem acha, está morto, deixa, que te leva, ninguém ao céu. Ninguém para a salvação. Ninguém. Jesus Cristo te chama, esse povo. Tudo aquele que está a fazer parte dessa confusão. Por quê? Porque Satanás quer conserva cativo tudo pessoas com o objetivo de levar à perdição. Que não consente que Satanás não transgredir a lei do Senhor. Que não consente que Satanás não mancha o caráter de Deus. Não ouve o apelo do Senhor e não responde ao Senhor. Então, uma citação que está no livro Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse, é da falar o seguinte: o povo de Deus, que ainda faz parte de organizações religiosas comuns, é convidado pelo próprio Cristo a renunciar à sua presente condição de membro e corajosamente alinhar-se com este grupo, outro grupo, o remanescente da descendência da mulher, os santos que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Um convite urgente, um chamado urgente a não rejeitar. Por que é que Jesus Cristo está chamando? Sai dela, povo meu. Sai dela, assim como o povo de Deus se retirou da Babilônia, literal. Nos estuda a lição de trimestre passado. Está falando sobre Neemias, ok? O povo de Deus estava na Babilônia. E Deus manda esse povo sair de Babilônia para bem reconstruir Jerusalém, para bem formar um povo no qual Deus levava ele para sereno. Então, assim como Deus manda e o povo de Israel para sair de Babilônia, para bem para Jerusalém, esse povo, no dia de hoje, também é chamado a sair da Babilônia mística, para ser considerado digno de entrar na Nova Jerusalém. Que paralelismo bonito. Para que nunca seja participante ou cúmplice, os participantes dos pecados da Babilônia certamente têm uma parcela de responsabilidade por eles. Conforme está escrito, fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua vida. Não sejais
exterminados na sua punição, pois este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará o pago. Está na Jeremias, capítulo 51, no verso 6. Então, Jeremias está dando esse conselho para não fugir de Babilônia, para não sair de Babilônia, para que nós não queremos ser participante na praga, na flagelo, na punição ou no castigo de Deus que também cai sobre Babilônia. Não deixa a Babilônia com esse castigo. Nós não fugimos, não ouve a palavra de Deus, não ouve a mensagem de Deus, o chamado de Deus e não fuge de Babilônia. Na sua praga, qual que é praga? Na Apocalipse capítulo 16, no verso 19, está falando o seguinte: e Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Ei, amados, Babilônia, a grande confusão, está a ser castigado. Deus lembra, ou seja, no final dos tempos, Deus te lembra de Babilônia, que tem mudado sua lei, que tem manchado o seu caráter, que tem dado a beber muitas nações com suas doutrinas falsas, que faz enriquecer os mercadores na falsidade. Deus também lança o quê? O cálice da sua ira. E a Bíblia está falando desta vez, de ser sem mistura de misericórdia. Mas que a Bíblia está falando sem mistura de misericórdia, isso te refere o quê? Quando que Sodoma e Gomorra estavam na profunda promiscuidade, Deus bem destrui Sodoma e Gomorra, mas Deus ainda tinha misericórdia. Esse cálice foi misturado com a misericórdia. Mas no final dos tempos, está a ser sem mistura de misericórdia, porque aquele que encontra-se no sistema está a ser queimado para todo sempre, que tem mais mistura de misericórdia. Amados, a palavra de Deus continua dizendo, no Apocalipse 18, verso 8 e verso 21, fala, portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o dia de Deus que julga. Com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade não será jamais achada. Então a Babilônia está a ser punido, a Babilônia está a ser destruído, a Babilônia está a ser exterminado. Quer dizer, a mulher escaldata está a ser o que é banido de sobre a face da terra na presença do Senhor. Que está a ser preservado é a mulher pura, cuja dragão tem ira. E Deus está te chamando hoje, sai dela, povo meu. Não sai do sistema. Que não deixa mistura com o sistema. Queridos, a triste notícia é que, muitas vezes, nós não estamos falando com esta palavra, não estamos falando que tem verdade, mas não está estendendo mão à Babilônia, não está estendendo mão ao mundo. Às vezes não está querendo trazer mundo para dentro da igreja. E também a esse tipo de pessoa, Deus está falando, sai dela, povo meu. Que não mistura com falsa doutrina, que não mistura com mulher imaculada ou mulher manchada, mulher que está dá mão a Satanás, está fazendo a cúpula contra o povo de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher. Meus queridos, só para não terminar, entrou uma citação no livro de Ellen White, Mensagem Escolhida, volume 12, capítulo 18, página 168, ele fala o seguinte: apelo agora para vocês que façais o mais depressa possível o caminho de volta, assumi a missão que vos é dada por Deus e buscai pureza, santidade para santificar essa missão. Não vos detenhais, não cocheis entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, serviu-o, se é Baal, serviu-o. Para quem é que concha essa história? História de Babilônia que começa hoje, história de confusão que começa hoje. Há muitos anos, há muitos séculos que a história de Babilônia começou. Então, agora a palavra de Deus está fazendo um apelo, está chamando para nos voltar mais depressa possível, para nos santificar essa missão que Deus chamando para ele. É preciso, queridos, que não tenha determinação, que não tenha um amor abnegado. É preciso que não tenha determinação de vive, de guarda mandamento de lei de Deus.
conforme está escrito na palavra do Senhor. Um último apelo, meus queridos. Tudo quanto Deus te pede de nós é possível para nós fazer. E é chamado, é urgente. Sai dela, povo meu. Porque já é tempo de não parar de dar novas e velhas desculpas. E não agarra na palavra de Deus. Nos sirve-nos Deus. Porque existe uma coisa. Então fazer sempre essa pergunta. Alguém sabe que é que está morto? Nenhum de nós nunca sabe que é que não está morto. Não pode que decide hoje na seguir Deus, não pode que decide na anda no caminho de Deus, não pode que decide na anda de maneira correta e se morte pegar hoje no caminho. Não sabe mais se não morre perdido, mas que tem mais remissão para nós? Que existe. Então, queridos, não toma a decisão de andar no caminho de verdade, de andar no caminho do Senhor. Que é mais tempo de não rejeitar a verdade de Deus. Que é mais tempo de não detém no caminho de falsidade. Não toma a nossa decisão, não regulariza, não passa com Deus, não vive com Deus, porque o chamado de Deus é sério e urgente. Sai dela, povo meu. Para que nunca participa na flagelo, que nunca participa no pecado de Babilônia. Queridos, que Deus pode abençoar, que Deus pode ajudar-nos a ser firme e a tomar a decisão de andar com Cristo onde quer que for. Que Deus abençoe essa palavra. Amém.